Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. As crianças, se não foram ainda, podem ir para a escolinha. Já foram? Não. Vocês lembram o que é que nós estamos tratando aí nos últimos 2 meses? O propósito de Deus, um dos propósitos de Deus, que é nos fazer semelhantes a Jesus. Amém? Estão lembrados? Amém. Na última vez que eu ministrei, eu falei um pouco sobre... Vocês lembram sobre o que eu falei? Lembra, não? Eu falei que Deus usava algo para nos fazer semelhante a Jesus. Você lembra o que é que ele usa? Não? Palavra. Obrigado, Mateus. Vocês lembram disso? Deus usa a palavra para nos transformar cada vez mais semelhantes a Jesus. Lembram disso? Mudou alguma coisa de lá para cá nessas últimas 2 semanas a respeito do teu relacionamento com a palavra de Deus? Eu quero continuar falando um pouquinho hoje, agora de um outro aspecto, ou de uma outra ferramenta que Deus usa para nos fazer semelhantes a Jesus, que é, esse é bem legal, tá, gente? Se vocês acharem legal a palavra, isso vai ser mais legal. Provação. Tribulação. Sabia que Deus usa tribulação para nos tornar semelhantes a Jesus? Então, quero falar um pouquinho sobre isso. Porque em Romanos 8:28, que é o texto base que a gente tem usado para falar sobre esse assunto, ele começa dizendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é de, nesse texto, tornar cada um de nós semelhante a Jesus. Então Deus age em todas as coisas, em todas as circunstâncias, com esse propósito, de nos tornar semelhantes a Jesus. Então, assim como Deus usa a palavra dele para nos fazer semelhantes a Jesus, ele também usa as tribulações, as provações. Ele, no meio dessas situações adversas que acontecem na nossa vida, ele aproveita a oportunidade para nos tornar mais parecidos com Jesus. Madame Guyon, que foi uma escritora do século XVII, uma escritora francesa, ela diz uma frase assim, ela coloca essa questão do sofrimento dessa forma. Ela diz que é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. A gente não gosta de falar sobre sofrimento, a gente não gosta de ouvir palavras sobre sofrimento, a gente não gosta de ouvir palavras sobre tribulação. Até porque hoje o evangelho que é pregado por aí, que faz sucesso, ele não fala disso. Ele não diz para ti que tem momentos que tu vai sofrer, que tem momentos que vai ser complicado, vai ser difícil. Essa semana eu li uma frase, não vou recordar bem certo como o autor colocou, mas ele disse mais ou menos assim: se tu não quer sofrer, não te torne cristão. Porque o sofrimento faz parte de ser cristão e é usado por Deus para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios 4. Vamos ler um texto que Paulo fala um pouquinho sobre isso. E vamos ver o que ele nos fala. 2 Coríntios 4, 7. A gente vai ler alguns versículos aí do capítulo 4, a partir do versículo 7, então. Paulo diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos,
mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Pula para o versículo 16 agora. Ele continua dizendo, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então Paulo ele traz uma lista de situações que acontecem com a nossa vida, ele está colocando a vida dele como exemplo, como modelo. E aí ele diz, olha, no final ele diz, olha, essas leves e momentâneas tribulações que estão acontecendo conosco, durante esses 70, 80, 90 anos que nós vamos viver, não dá para comparar ao peso da glória que está por vir. Mas aí ele dá um segredo, ele chama a atenção para um detalhe no meio disso tudo. Ele diz que é por isso, assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é temporário ou transitório, mas o que não se vê é eterno. O grande problema, muitas vezes que nós enfrentamos no meio das dificuldades, das provações, das tribulações, é que nós olhamos apenas o aqui e o agora. A gente olha só até onde o nosso olho consegue enxergar. Então a gente vê um monte de confusão ao nosso redor e acaba muitas vezes se perdendo nessa confusão. E acaba tomando decisões equivocadas, se comportando de maneira inadequada. Por quê? Porque nós estamos colocando os olhos naquilo que é temporal, aquilo que vai passar, que está passando, e deixamos de colocar nossos olhos naquilo que é eterno. O segredo para nós enfrentarmos as tribulações e crescermos durante elas é colocar os nossos olhos no que é eterno. Amém? Quando nós colocamos nossos olhos apenas naquilo que é temporal e transitório, o nosso coração se enche de angústia, de ansiedade, de medo, de temor, e nós perdemos ou nos desviamos de um lugar de descanso, que é Jesus. Quando nós conseguimos colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que está por vir, e em todas as promessas que Deus nos dá a respeito da eternidade, aí nós conseguimos viver de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. E no meio do processo, nós somos transformados à imagem de Jesus. Tem uma palavra de Jesus que eu quero também usar para dar base naquilo que eu quero falar com vocês hoje. João 12, a partir do versículo 23, vocês vão lembrar que Jesus falou, ele deu um exemplo, ele usou uma parábola falando de um grão de trigo que para ele produzir muito fruto, ele precisa cair na terra e morrer. Se o grão de trigo não acontecer isso com ele, ele vai ser só um grão de trigo. Mas, se ele cair na terra, morrer, aí ele vai depois brotar como uma nova planta e vai dar mais fruto, muito fruto, né? E aí Jesus, ele compara isso com aquilo que estava por acontecer com ele. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 23, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei
e o glorificarei novamente. Então Jesus ele usa um exemplo da própria vida dele para nos mostrar que precisa haver quebrantamento nas nossas vidas para que aquilo que realmente é bom em nós possa vir para fora. Quando Jesus está falando de um grão de trigo caindo na terra e morrendo, quando Paulo fala que o tesouro que nós temos em nós está num vaso frágil de barro, que quando cai ele quebra, espedaça, eles estão dizendo basicamente a mesma coisa. Eles estão dizendo o seguinte: existe uma riqueza dentro de vocês. E para que essa riqueza venha a ser vista no lado de fora, no lado exterior, precisa haver um quebrantamento, precisa haver uma quebra. E aí vai ser visto o que realmente importa, o que está dentro de vocês. E o que está dentro de nós, irmãos? O que a gente tem aprendido aqui nos últimos anos? Quem habita em nós? Jesus. Para que Jesus seja visto nas nossas vidas, a gente aqui está falando sobre Deus formando o caráter de Cristo em nós. Para que o caráter de Cristo seja visto nas nossas vidas, é inevitável que aconteçam processos de quebrantamento na nossa vida. Se isso não acontecer, a vida de Cristo não vai aparecer. O que vai aparecer é simplesmente a nossa vida, a nossa forma de ver, as nossas manias, as nossas vontades, né? Agora, quando nós somos quebrantados, e eu acho que é importante a gente lembrar de uma coisa: o quebrantamento é um processo de Deus nas nossas vidas. E aí, quando isso acontece, nós temos a oportunidade de receber, de poder usufruir dessa vida plena e poderosa que está dentro de nós, de uma maneira prática agora, no nosso dia a dia. Quando surge uma provação, uma tribulação, a gente tem duas maneiras de encarar ela. A primeira, como castigo. Quando a gente encara uma provação como castigo, é porque a gente tem um olhar, uma forma equivocada de ver Deus. Na última vez eu falei um pouquinho sobre como o que acontece conosco, ou o que pessoas fazem com nós, podem distorcer a imagem que nós temos a respeito de Deus. Lembram disso? Então, quando nós encaramos uma provação como um castigo, nós estamos tendo uma visão distorcida de quem Deus é. Nós olhamos Ele como alguém duro, severo, que está pronto para nos castigar, esperando um deslize para nos castigar. Mas tem uma outra forma de a gente encarar a provação, que é encarar ela sabendo que é um processo de Deus e que no meio do processo Ele está andando conosco, como um Pai amoroso, cuidadoso, querido, protetor, amável, que está ali usando e agindo no meio daquela situação adversa para formar o caráter do Filho dele em nós. Ou de trazer a própria vida de Cristo que está em nós, no nosso espírito, para fora de uma maneira prática. Então, nós temos essas duas formas de encarar a provação, ou de passar por ela, né? Vendo Deus de uma maneira errada ou da maneira correta. Quando nós vemos Ele como um Pai, nós entendemos que apesar da situação, da provação, da tribulação, Ele está conosco. O Salmo 34:18 diz o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto daqueles que estão com o coração quebrantado. Ele está perto daquele e salva aquele que está com o espírito contrito, abatido. Ele declara isso, então nós podemos confiar. Irmãos, normalmente são nos dias mais difíceis, mais escuros da nossa vida, é onde nós temos os encontros mais palpáveis com Deus. Onde nós temos os encontros que mais transformam a nossa vida. Porque quando os dias são difíceis, quando os dias são escuros, quando parece que tudo fugiu do nosso controle,
são nesses momentos que normalmente a nossa oração realmente é sincera e a nossa adoração é genuína. Apesar daquilo que está acontecendo ao nosso redor, algo é gerado em nós e a nossa oração se torna algo sincero. Deus ele chega a dizer em Isaías, assim, venham aqui, vamos conversar, vende arrazoemos, ele diz em outra versão. Ele está dizendo, olha, vem aqui, diz aí o que tu está sentindo. No meio dessa situação difícil, pode falar. Não importa o que tu vai me dizer, tu não vai me ofender. Claro que a gente vai sempre falar com respeito com Deus, né? Mas quantas vezes tu já chegou, eu já cheguei e disse, Deus, eu não estou entendendo nada. Eu acho injusto o que está acontecendo. Eu estou chateado, eu estou entristecido. E eu vou arrazoando com Deus, eu vou conversando com Ele, mas no meio desse papo surgem aquelas palavras que realmente são sinceras do meu coração. E é ali que Deus age para formar o caráter de Cristo em mim. Amém? Johnny Tada tem uma frase que eu achei bem interessante, ele diz o seguinte: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando, falando sobre Ele, mas apenas quando sofremos é que o conhecemos. Apenas quando sofremos é que o conhecemos. Quando nós sofremos, irmãos, nós aprendemos coisas a respeito de Deus que nós não conseguimos aprender de outra forma. É por isso que no meio da angústia, da tribulação, da provação, Ele está nos acompanhando ali e está formando algo muito precioso na nossa vida. Pensa comigo. Deus poderia ter livrado José da prisão injusta que ele sofreu lá no Egito? Ou um pouquinho antes, Deus poderia ter livrado José de ter sido vendido pelos irmãos dele como escravo? Poderia, né? Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões? Poderia ter livrado os 3 amigos judeus dele da fornalha lá de Nabucodonosor? Poderia ter livrado Paulo dos 3 naufrágios que ele sofreu e depois, no final da vida, de ter sido decapitado? Poderia? Ele é Deus, Ele é soberano, Ele poderia fazer isso. Ele não fez. Agora, cada uma dessas situações que aconteceram na vida desses homens aproximaram eles mais de Deus. Tanto que ficaram registradas na palavra para que nós pudéssemos usar elas como bússola para as nossas vidas. Deus poderia ter livrado eles, mas Deus preferiu deixar eles passar por situações que os trariam para mais perto dele. Então, irmãos, Deus age em todas as coisas para formar o caráter de Cristo em nós. Legal, né? Os problemas, quando eles fogem assim do nosso controle, eles nos obrigam a fazer uma coisa: olhar para Deus e confiar nele, e não confiar mais em nós mesmos. Por isso que a tribulação é importante, porque muitas vezes nós estamos confiando em nós mesmos. E no nosso orgulho nós achamos que damos conta. Nós até tentamos cumprir a lei de Deus achando que nós vamos dar conta. Mas aí o que acontece? Deus prova para nós que nós não somos capazes. E aí Ele vem com muito carinho e nos permite quebrar a cara. E no meio desse quebrantamento, Ele vai formando, aí sim, o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Em 2 Coríntios 1, Paulo ele conta para os irmãos da perseguição que eles sofreram na Ásia durante o tempo que eles estiveram lá. E ele chegou a dizer o seguinte, no versículo 9, ele diz: de fato, nós já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, a tribulação na qual eles passaram lá foi tão intensa que eles já se davam como mortos. Eles já tinham certeza que iriam morrer. E a única coisa que sobrou, que restou, foi eles confiar em Deus, porque eles sabiam que Deus tinha prometido uma coisa: se vocês forem mortos, lá no último dia eu vou ressuscitar vocês dos mortos. Então eles preferiram confiar nisso do que em qualquer outra coisa, porque não havia mais nada para confiar.
A sentença de morte já estava sobre a vida deles. Então, você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tem. E essa verdade, irmãos, ela se cumpre só no meio dos sofrimentos. Quando as coisas estão bem, quando está tudo sob controle, quando está tudo legal, tudo tranquilo, a saúde está boa, os recursos são suficientes em todas as áreas, a família está bem, o trabalho é ótimo, quando está tudo ok, tudo certinho. Muitas vezes nós não lembramos de Deus. Ou isso só acontece comigo? Às vezes passa um dia batido assim, tudo certinho, tudo legal. E aí a gente às vezes nem ora. Agora, dá uma topada aí numa pedra bem dada. Primeira coisa que vai dizer, meu Deus do céu. Né? As coisas quando começam a apertar ao nosso redor, quando começam a nos espremer, quando começam a nos quebrantar, elas têm uma finalidade de levar a nossa vida para mais perto de Deus. Para que nós não só lembremos dele, mas nos relacionemos com ele. Para que nós aproximemos mais o nosso relacionamento com ele. Então, Paulo experimentou isso e ele testemunha isso para nós, né? Tudo que acontece conosco, irmãos, Deus usa para cumprir o propósito dele. E o propósito que nós estamos falando nesses dias é que ele vai formar o caráter de Cristo em nós. Por que ele quer formar o caráter de Cristo em nós? Porque ele está preparando uma noiva para o Cordeiro, uma noiva para o Filho dele. Lembram disso? Ele está preparando uma noiva, ele está lavando as vestes da noiva. E nós, individualmente, somos filhos de Deus, mas coletivamente somos parte da noiva de Cristo, da igreja de Jesus. E muito em breve Jesus vai voltar para essa terra. E quando ele voltar, ou melhor, ele só vai voltar quando essa noiva estiver preparada para ele. Por isso que é tão importante esses processos que nós estamos passando, individualmente e coletivamente também. E muitos processos ainda virão. E cada um que a gente já passou nos prepara para o próximo, que nos prepara para o próximo, que nos prepara para o outro. Porque, na verdade, se a gente viesse aqui, pegasse o microfone para falar de um evangelho que dissesse para ti o seguinte, vem para Jesus, vem para a igreja que vai ficar tudo certo, não vai mais ter problema, não vai mais ter dificuldade, não vai mais te faltar nada, a gente estaria falando coisas que tu queria ouvir, mas não seria a verdade. Porque Deus usa essas situações adversas para formar o caráter do Filho dele em nós. Então, mais uma vez, Deus usa ou Deus age em todas as coisas para cumprir o propósito dele. Isso não quer dizer que nós vamos gostar da maneira que ele age. Ou até mesmo, muitas vezes, nós não vamos nem concordar do jeito que ele está fazendo. Mas uma coisa é certa, no meio do processo nós vamos crescer. Nós vamos amadurecer. Em Romanos 5, Paulo fala no versículo 13 e 4 que tribulação produz perseverança e perseverança um caráter aprovado. Pelo fato de Deus querer formar o caráter do Filho dele em nós, ele também vai permitir que a gente passe por coisas semelhantes às que Jesus passou. Jesus teve solidão, foi abandonado, passou por tentação, teve muito estresse, críticas, rejeição, abandono, enfim, tudo que a gente tem registrado na palavra e outras coisas que talvez nem foram escritas aqui, que Jesus sentiu, que Jesus passou. E Deus vai permitir que a gente passe por muitas dessas coisas. Por quê? Porque Ele está formando o caráter daquele Jesus, daquele Filho dele em nós. Interessante que em Hebreus 5:8, o autor diz, embora sendo filho, se referindo a Jesus, né? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus, o Filho de Deus,
aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Isso precisa acalmar o nosso coração no meio do sofrimento. Se Jesus passou por sofrimento para aprender obediência, quando nós passamos por sofrimento, nós devemos lembrar disso para aprender obediência também. Para que o caráter de Jesus seja formado em nós. Sem sofrimento, irmãos, não existe glória. Agora, o sofrimento por si só não produz o caráter de Cristo em nós. Porque isso já deve ter acontecido contigo, comigo, e acontece muitas vezes com todas as pessoas. Tem momentos que vem a tribulação, vem a dificuldade, vem a circunstância adversa, e nós reagimos mal no meio dela. E quando nós reagimos mal naquela situação, nós somos reprovados. E ali o caráter, então, não pode ser aprovado. Vai precisar vir uma outra situação para a gente, então, reagir de uma outra forma, para daí o caráter, mais um pouquinho, ser construído em nós. A gente vê um exemplo claro disso quando Israel foi tirado do Egito pelo Senhor. Eles reagiram mal às ordens do Senhor. E porque reagiram mal, toda uma geração não pôde herdar a terra prometida. Mas Deus não mudou a promessa. A próxima geração, ele conduziu através de Josué e levou eles para dentro da terra prometida. Mas aquela geração anterior, que havia saído do Egito, não entrou ninguém. A não ser Josué e Caleb, né? Então, muitas vezes, no meio das situações que Deus está usando para formar o caráter dele de Cristo em nós, se nós reagirmos mal, vai ter que vir um outro tempo, um outro episódio, mais uma vez, para que a gente consiga reagir da maneira correta. E no meio disso, irmãos, a gente aprende com Jesus, né? A gente olha para ele e vê como ele reagiu. A gente viu no texto de Mateus antes, ou de João, né? Quando ele fala do grão de trigo que precisava ver a cair na terra e morrer, quando ele diz chegou a hora do Filho de Deus onde ele iria morrer. Aí ele diz assim, acaso eu vou pedir para que Deus não permita que eu passe por isso? De maneira nenhuma, foi para isso que eu vim. Então Jesus, no meio da maior tribulação da vida dele, ele reagiu da maneira correta. E por isso, ele foi aprovado. E no meio dessas situações de sofrimento, tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento. A primeira é sempre lembrar que o plano de Deus é bom. Sempre lembrar que aquilo que Ele está fazendo é para o nosso bem. Sempre lembrar que Ele tem um propósito perfeito, eterno, e que Ele deseja com muito amor cumprir esse propósito na nossa vida. Deus, Ele é perito em transformar coisas ruins em boas, o mal em bem. No episódio em que Josué foi vendido pelos irmãos como escravo, quando ele reencontra com eles lá no Egito, ele diz para eles, olha, vocês pensaram o mal a meu respeito, mas Deus transformou o mal em bem. E hoje eu fui colocado aqui para salvar muitas vidas, inclusive a de vocês. Né? José estava consciente de que aquele mal que havia vindo sobre a vida dele, por tudo que ele passou, aqueles quase 20 anos de sofrimento que ele teve, serviram depois para o bem. Deus pegou as situações adversas, ser vendido como escravo, depois ter sido preso injustamente, né, durante muitos anos. Aí Deus pega todas aquelas situações e forma algo em José. E isso depois serve para ele ser aprovado, se tornar o segundo em poder no Egito e através dele e da sabedoria dele salvar muitas, muitas e muitas pessoas. Da fome mesmo, né? Da morte, da fome. Então, nós temos que ter em mente que sempre Deus age em qualquer circunstância para o nosso bem, para cumprir o propósito dele em nós.
Corrie ten Boom, ela foi uma judia prisioneira, sobrevivente de um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E ela fala uma frase muito impactante. Ela diz o seguinte: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. É uma verdade isso? Eu acho que essa mulher ela teve autoridade para falar isso. Ela teve toda a experiência para poder dizer, olha, se eu olhar para a circunstância ao meu redor, eu vou ficar pirado, vou enlouquecer. Se eu olhar para a minha condição no meio das circunstâncias, eu vou ficar depressivo, vou ficar deprimido. Então eu tenho uma alternativa. Eu vou olhar para Jesus e nele eu vou encontrar descanso. No meio do sofrimento, irmãos, é essa atitude que nós precisamos aprender a ter, né? E lembrar que o sofrimento ele é temporário, mas a recompensa que ele traz é eterna. O texto que nós vemos em 2 Coríntios, Paulo lembra disso, né? A leve e momentânea tribulação que nós temos hoje não dá para comparar o peso da glória que virá. Foi nesse sentido que Jesus enfrentou a cruz e suportou a cruz. Jesus ele estava mirando naquilo que vinha depois da cruz. Na glória que ele primeiro daria ao Pai, porque havia obedecido e cumprido a missão, mas também a glória que ele receberia. Lá no final de Isaías 53, tem uma passagem que diz mais ou menos assim, que Jesus ele ficou satisfeito quando ele viu o fruto do penoso trabalho dele. Então, ele ficou satisfeito. Eu penso que esse texto se cumpriu em parte, mas ainda vai se cumprir na sua totalidade. Em parte, quando Jesus ressuscitou, ele ficou completamente satisfeito, porque a obra havia sido concluída. Mas um dia, Deus vai entregar tudo nas mãos de Jesus. Ele vai governar essa terra. Quando ele olhar para tudo que ele conquistou, para toda a obra depois da cruz, todo o fruto que veio depois do sofrimento dele, ele vai olhar para tudo e vai ficar satisfeito. Porque ele vai ver a glória de Deus sendo manifestada em todos os lugares. Uma outra questão que nós precisamos ter em mente quando estamos passando por um momento de sofrimento, de tribulação, de angústia, tem tantas formas de nós sermos provados, é aprender a ser grato e louvar. Eu acho que essa parte talvez seja a mais difícil de todas. Porque quando a gente está sofrendo, se tem uma coisa que a gente não quer fazer, em outras palavras, cantar. Né? E às vezes a gente esquece da gratidão. O meu pai me falou uma coisa esses dias que eu fiquei... encheu meu coração assim. Você sabe da situação que ele está passando, a doença, e ele tem episódios assim que ele tem bastante dor, né? Então teve uma noite lá, uma madrugada, que a dor não cedia, ele já tinha medicado, já tinha tomado todas as bombinhas que ele podia tomar lá para tentar acalmar a dor e não acalmava. Aí ele me contou que ele e a mãe começaram a cantar. Começaram a cantar no meio do sofrimento, no meio da dor, literalmente, no meio da dor. E ele disse, daqui a pouco a dor começou a passar. Sabe, talvez seja um exemplo a gente entender o que é tu louvar no meio da dor, no meio do sofrimento. Eu acho que é uma situação que a gente não pode pedir para o outro. Né? Eu estou falando aqui, trazendo isso como uma instrução para nós, mas a gente não pode esperar do outro. A gente precisa vivenciar isso nós mesmos, cada um de nós, aprender no meio da dor, no meio do sofrimento, ser grato ao ponto de conseguir louvar a Deus. É fácil? 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora, presta atenção numa coisa, ele está dizendo o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias. Ele não está dizendo deem graças por todas as circunstâncias.
Qual é a diferença disso? É óbvio, né, que meu pai não estava cantando, louvando a Deus, agradecido pela dor que ele estava sentindo. É óbvio que tu não vai no meio de uma perda séria ou de um problema bem que está te machucando, que está mexendo muito contigo, que está quebrantando teu coração, tu vai dizer para Deus, obrigado, porque eu estou arrebentado. Não, não é isso que a palavra está dizendo. Mas no meio daquelas circunstâncias, eu preciso ser grato, dar graças. Por quê? Porque no meio dela Deus está comigo. No meio dela eu encontro o cuidado e socorro de Deus. Eu citei alguns exemplos antes, vocês vão lembrar que quando os 3 judeus lá, os jovens foram lançados na fornalha, quando Nabucodonosor ele olha para dentro da fornalha, ele vê 4 pessoas. E ele diz, eu não lancei 3? Como eu estou vendo um quarto e esse ainda parece um Deus? Deus, ele havia permitido, ele não impediu de que eles fossem lançados, mas ele esteve no meio da fornalha com eles. Ele esteve com Daniel na cova dos leões, os leões naquela noite não tiveram fome, não quiseram devorar Daniel. Por quê? Porque o Senhor fechou a boca deles. Né? Ele não impediu que Paulo fosse decapitado no final da vida dele. Mas a presença de Deus era tão poderosa na vida de Paulo que ele disse ali, quando eu estava pronto para morrer, combati o bom combate, encerrei a minha carreira, guardei a fé. Estou pronto para ir para casa. Então, irmãos, o sofrimento ele serve para formar o caráter de Cristo em nós. É isso que o Senhor quer ministrar na nossa vida nesses dias. Dar graças em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sabendo, tendo certeza de que o Senhor está conosco ali no meio delas. A palavra diz, alegre-se no Senhor e na força do seu poder. Né? Alegre-se nele. E um último aspecto, eu quero pedir para os guris da música virem aqui, a gente já vai estar encerrando, Eu acho que é uma canção bem legal que a gente poderia ministrar, essa última, né? Vocês ministraram. Nada mais me satisfaz a não ser Jesus. Em último aspecto nós precisamos aprender a nos recusar a desistir. Porque no meio de uma tribulação, e é interessante que uma coisa que é uma prova muito difícil para mim, pode ser uma coisa que para o Marcos é tranquilo, porque ele já passou por isso ou por coisas piores, então para ele é tranquilo. Uma outra coisa que para ele é muito difícil, para mim é tranquilo. Né? Por quê? Porque Deus age na vida de cada um de nós de maneira pessoal. Então ele sabe onde e de que forma ele vai permitir determinados eventos para que ele possa formar o filho dele em nós, ou trazer a vida do filho dele que está dentro de nós para fora. Então, nessa construção de caráter, a gente precisa ter em mente que isso é um processo, isso é lento e é gradativo. Então, vão acontecer vários episódios na nossa vida de provações, de tribulações, de sofrimentos. Que bom se fosse um só. Que bom se fosse um só. Daí a gente poderia, né, com toda essa instrução, ficar ligado ali, aprender a depender de Deus, a esperar nele, a nos alegrar nele, né, saber que o plano dele é bom, e daí a gente não ia retroceder. Se fosse um episódio só, seria muito mais fácil. Mas como o caráter de Cristo, para ser formado em nós, é um processo gradativo e lento, vários episódios terão que acontecer. Então, nós precisamos aprender a não desistir em nenhum deles, a não retroceder em nenhum deles. É muito comum, deve ter acontecido já contigo, vem uma circunstância que vem para te provar. A nossa primeira alternativa normalmente é procurar uma fuga. Achar uma forma de fugir daquela situação. Normalmente, a gente não... A gente briga com Deus e tenta fugir da situação.
E Deus, com o amor dele, com o cuidado dele, vai nos acalmando até o ponto de a gente entender que, apesar daquela situação, muitas vezes não é Deus quem produziu a situação, mas ele está agindo no meio dela. Outras vezes ele produz ela também. Né? Quando vem uma correção, ele pode ele próprio produzir ela. Mas muitas vezes ele aproveita uma situação que está acontecendo conosco, porque nós não podemos esquecer que nós, nesse mundo, nós vamos passar por aflições porque é um mundo caído. Ele está sob influência do pecado. Ele está sob influência de Satanás. Então, no meio dessa situação, nós temos uma nova vida, mas vamos passar por aflições. Jesus disse isso. No mundo vocês vão ter aflições. Mas ele diz, olha, mas tem um bom ânimo. Esse bom ânimo é justamente essa questão de eu não retroceder, de eu entender, olha, vai passar. Deus está comigo, a fornalha está quente, quente mesmo, mas Ele está comigo. Vou ter que perder a cabeça, mas Ele está comigo. Chegar a esse nível de maturidade, sabe, irmãos, é para esse lugar que Deus está nos levando. A um nível de maturidade que se tiver que perder a cabeça, está tudo bem. Se tiver que ir para a fornalha, está tudo bem, porque a gente vai saber que Deus está conosco. Vamos ficar felizes com isso, vai ser maravilhoso, vai ser, né? É o sonho da minha vida cair numa fornalha. Não, lógico que não. Mas a maturidade me faz entender que Deus vai estar, se isso é necessário, Deus vai estar comigo lá. É claro que é muito mais fácil falar, né? É fácil, né? Falar. É fácil usar os textos, algumas frases de outras pessoas, até alguns testemunhos pessoais, né? A gente pode usar. Mas cada fornalha é uma fornalha. Cada uma é diferente da outra. E nós temos que aprender a, no meio de cada uma delas, depender de Deus. Abre a tua Bíblia para um último texto, Hebreus 10, 32. Aqui, o autor está falando com a igreja que havia passado por perseguição, ou estava passando ainda por perseguição, então eles sabiam muito bem o que era sofrer. Nós, de uma maneira pessoal, todos nós sabemos o que é o sofrimento. Né? Já sofremos em várias áreas, em vários momentos durante a nossa vida. Coletivamente, como igreja, a gente teve alguns episódios assim que trouxe sofrimento, mas não ao nível que esses irmãos sabiam o que era sofrer, o tipo de sofrimento que eles haviam experimentado. E para essa igreja, para esses irmãos, Paulo está escrevendo, ele diz o seguinte: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Podemos dizer amém para isso? Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Mesmo que os nossos bens sejam confiscados, mesmo que a gente seja preso, mesmo que a gente seja privado dos nossos direitos, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos aqueles que creem e que são salvos. Em breve, muito em breve,
Aquele que vem virá. Ele não demorará. É para esse dia, irmãos, para o dia do Senhor, o dia que Ele vai vir para estabelecer o governo dele nessa terra. É para esse dia que nós estamos sendo preparados. É para esse dia que é necessário passarmos por umas leves e momentâneas tribulações, mas que o sofrimento nelas não vai dar para poder comparar com a glória que nós vamos ver no Senhor e vamos ter no Senhor também. Amém? Então, Deus usa o sofrimento para formar o caráter de Cristo em nós. A gente pode não gostar, não concordar, sugerir outras formas, mas Deus não vai mudar de ideia. O que nós precisamos é aprender a, no meio dessas situações, agir da maneira correta, como Jesus agiria. Sempre lembrando que Ele habita em nós. E por tudo que nós podemos ter que passar, Ele já passou. E Ele vai nos liderar em cada momento desses. Em cada momento difícil da tua vida, tu tem um líder, um bom pastor, um sumo sacerdote, o nome dele é Jesus. E Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele nunca vai te desamparar. Por mais que seja difícil a situação, o Senhor vai estar contigo. Ele está liderando, Ele está te liderando, Ele está te conduzindo no meio dela. Ele é aquele homem no meio da fornalha que Nabucodonosor ainda não conhecia. Tiago, ele chega a dizer que nós devemos nos alegrar e ter júbilo pelo fato de podermos passar por tribulações. Porque ele tinha uma consciência que essas tribulações produziriam um caráter de Cristo, um caráter aprovado. Tudo que está acontecendo na nossa vida, irmãos, é para nos levar para um nível maior de amor a Deus. Amadurecer o nosso amor. Até o ponto de não sobrar nada. Nós só temos Deus, nós só queremos a Ele. Nada mais importa, nada mais me satisfaz, nada mais me capta meu amor, minha atenção. Porque eu tenho Jesus. O Senhor está nos levando para um nível de amadurecimento, onde tudo o que importa é Jesus. Tudo o que nós amamos é Jesus. E Deus não vai desistir desse propósito. Ele vai continuar trabalhando nele. Mesmo que a gente não goste, não entenda, mas Ele vai continuar porque Ele nos ama. E Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. É por isso que Paulo diz em Romanos 12 que nós precisamos ter a nossa mente transformada para daí poder compreender como a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então vamos orar, irmãos, agora nesse tempo. Os irmãos vão estar ministrando uma canção para que o Senhor renove a nossa mente de fato nesses dias, para a gente poder, quando vem o sofrimento, possivelmente ninguém aqui está passando por sofrimento nenhum agora, mas um dia ele vai chegar. Eu creio que é difícil o dia que a gente não tem algum tipo de sofrimento, né? Todos nós sempre estamos encarando algum desafio novo, alguma coisa, né, maior. E nesse desafio que tu está vivendo hoje, nesse sofrimento que tu está hoje, nós queremos orar agora para que o Senhor renove as nossas mentes, para que tu possa ver Ele no meio dessa situação. O Senhor quer te mostrar para ti no meio da tua fornalha. Ele quer te pegar pela mão e dizer assim, está tudo bem, eu sei que está quente, eu sei que está doendo, mas eu estou cuidando de ti. E o que eu estou produzindo através desse fogo é algo que tu não poderia produzir, e o que tu vai receber através disso é algo que tu não pode imaginar. Então suporta mais um pouquinho, eu estou contigo. O Senhor quer renovar a nossa mente para a gente conseguir enxergar as coisas dessa maneira. Queria que tu fechasse teus olhos e ficasse à vontade, se tu quiser ficar de pé, se tu quiser continuar sentado. Eu creio que vem ao meu coração um momento de nós
pararmos de brigar com Deus. De parar de lutar com Deus e dizer, Senhor, é isso, tu tá nisso, tu tá nessa fornalha, então tá tudo bem. Eu sei que tu vai cuidar de mim. Eu sei que tu tá comigo. E permitir que o Espírito Santo acalme agora o nosso coração. Renove a nossa mente. Para a gente poder crescer em amor. Para a gente experimentar mais um pouco do caráter de Cristo sendo formado em nós. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.